Uma sessão ruim não significa que você não está progredindo no treinamento. Essa frase ela é muito simples a gente compreender logicamente, mas quando a gente tem de fato aquela sessão que não está ao nível das outras, a gente fica sentindo muito mal, achando que às vezes a gente não está progredindo, às vezes que a gente está regredindo, e todas aquelas dúvidas e inseguranças que nós temos sobre a nossa performance, o nosso corpo, o nosso treinamento, elas vão e atacam a nossa cabeça. Entretanto, eu quero que você entenda que o nosso progresso não é linear. Às vezes a gente vai ter dias que a gente está muito melhor, às vezes a gente vai ter dias que a gente está pior do que o normal. Mas isso não significa que o todo não esteja melhorando. Sempre que você tiver uma sessão que não é tão boa, você tem que diminuir a carga, porque você não está conseguindo realizar os mesmos exercícios de sempre, ou você tem sempre feito 3 de 10 com determinado peso, e de repente você fez 3 de 8, quero que você considere duas coisas. Primeiro, compare a sua performance na sessão ruim com o que você fazia 1, 2 anos atrás. Às vezes você nem treinava, então a sua performance era zero. Só disso a gente já tem um progresso. Segundo, tente alguma coisa diferente. Quando a gente não está tendo uma sessão ideal, é muito mais interessante às vezes você tentar algo novo e conseguir tirar um resultado bom daquela sessão do que simplesmente tentar fazer o mesmo de sempre e acabar ficando frustrado. Às vezes você viu algum exercício aí nas redes sociais que você guardou na cabeça, ficou na sua cabeça e você quis testar. Às vezes você aumentar o peso, por incrível que pareça, pode te surpreender. Às vezes você sempre fez determinada carga para 8 repetições, você aumenta o peso e faz 7. Então você está, peraí, não está tão diferente assim, não está tão ruim assim. E se você fizer isso em nenhum exercício, em uma série, provavelmente a gente vai te deixar num estado de espírito muito melhor para o resto da sua sessão e vai te fazer refletir um pouco sobre o seu treinamento. Às vezes a gente já chega na quadra, às vezes a gente já chega no ginásio cansado por outras atividades e estresses da vida, e no aquecimento a gente já sente assim, putz, hoje talvez eu já estou meio mais ou menos. Se você perceber que isso está acontecendo, é o melhor momento para você alterar as variáveis do seu treinamento e tentar tirar o máximo daquela sessão. Não é que porque você está cansado que seu treino tem que ser ruim. Ele pode ser mais leve, ele pode ser diferente, tá? Mas mais leve, não necessariamente mais leve ou mais fácil, não necessariamente significa que é pior e que não vai te ajudar a progredir. O papel do treinador, ou às vezes quando a gente está planejando o nosso próprio treino, é essencial você levar em consideração que a recuperação ela é mais importante do que o estímulo. É claro, sem estímulo não tem adaptação, mas se você só socar estímulo, você também não tem adaptação. Na verdade, você vai regredir. A gente sabe que o nosso corpo, ele infelizmente não segue a lógica, ele segue a natureza, a biologia. E os animais, eles não conseguem ficar para sempre melhorando, porque a gente tem limites no quanto a gente consegue melhorar de uma sessão para outra. Então, às vezes, se você tiver uma sequência de treinos muito pesados, aumentando o estresse do treinamento, ou às vezes o seu treino está ok, mas a sua vida está aumentando o estresse e a carga hormonal no seu cérebro, pode fazer com que temporariamente a sua performance abaixe. E pode não parecer muito lógico. Eu treinei tão pesado que eu fiquei mais fraco. Sim, não é muito lógico, mas a biologia funciona assim. Tendo esse conhecimento, você pode começar, então realmente, fiz um recorde de agachamento muito pesado essa semana, então talvez o resto desse mesmo treino ou o resto dos meus próximos treinos pode ser afetado. Vamos ver se vai acontecer. Sentir que eu estou um pouco mais cansado, beleza, vou abaixar o nível de estresse no meu treinamento e vou continuar adaptando. Daqui uma semana, já estou bom de novo, volto a fazer o que eu estou fazendo. Não é porque você está mais fraco hoje que você é mais fraco. Lembre-se que, principalmente no caso da força, é uma adaptação neuromuscular. Então, se você não tiver cérebro ativando, você pode ter infinitas fibras, você não vai conseguir demonstrar aquela força potencial que você tem. No caso da hipertrofia é ainda mais engraçado, né? Porque é só você olhar no espelho. Você não ficou menor de uma sessão para outra. Pode você estar menos inchado, você pode estar retendo menos água, mas as suas fibras musculares não vão embora, não vão sumir. No caso de uma habilidade técnica, isso eu já percebi que acaba pegando mais os praticantes de exercício. Pensando no caso de um aluno de ginástica, ele sempre consegue fazer um movimento, já está até com determinada facilidade, chega um dia ele não consegue. Aí não tem como você ter esse feedback imediato de olhar no espelho, correto? Mas é só você pensar em todas as outras vezes que isso aconteceu e como você não perdeu aquela habilidade. Você pode considerar, em vez de fazer o movimento completo, divide ele, faz ele em partes, faz um pedagógico, faz uma regressão para você fazer muito bem e aí quando você voltar na sua progressão, quando você for fazer o movimento de fato, possivelmente você vai até conseguir aplicar esse conhecimento novo que você fez voltando naquela regressão. Muitas vezes quando a gente pega um livro que a gente já leu e relê, a gente consegue perceber e aprender coisas novas.
Porque às vezes a gente não está tão preocupado assim no resultado final e aproveita mais o processo. Então, às vezes, você já está tão acostumado a realizar um movimento com a carga tal, ou fazer um movimento de alta complexidade. Então, às vezes, você está muito acostumado com carga tal, fazer um movimento de alta complexidade. Quando você consegue voltar e, às vezes, fazer um pouco mais leve, ou fazer algo um pouco mais simples, você consegue aproveitar melhor desse processo, justamente porque você não tem essa ansiedade, esse estresse do produto final. Tudo isso são estratégias que você pode utilizar para deixar um dia que está mais ou menos melhor. Eu tenho vídeos falando exatamente sobre esse assunto aqui no canal, recomendo que você dê uma olhada. Mas a ideia principal desse vídeo é lembrar você que uma sessão ruim não faz um atleta ficar ruim. Você não imagina quantas sessões ruins um atleta olímpico tem. Principalmente chegando próximo à competição, o treino dele fica tão ruim que ele, às vezes, mudam totalmente o estímulo, mudam totalmente a atividade e diminuem a carga de treinamento. Justamente porque está ali, está guardado no cérebro, está adaptado na fibra. Então é só você conseguir voltar a sua cabeça no lugar e performar. Como a gente não é atleta de elite, a gente muitas vezes faz isso por lazer, é os estresses da vida que vão estar atuando no nosso corpo também. Lembra que isso também é estímulo. Entretanto, é um estímulo mais degradante, de quebra de tecido. Então a gente tem que conseguir, ou a gente tem que tentar ao máximo controlar a influência que eles têm na gente. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde mental também. Mas, de qualquer forma, a gente tem que aprender a lidar com isso e adaptar o nosso treinamento a isso, porque a alternativa é não treinar. E eu não considero, e eu espero que você nem considere essa opção.